da água, colocando o tema ODS na sequência como subtema. Então, eu estou com um roteirinho que eu vou seguir um pouquinho, vou conversar com vocês sobre isso. Como a Eugênia falou, vocês podem ir fazendo perguntas, a gente vai ter um tempo no final para essas perguntas também. Vou colocar meu timing aqui para não perder a hora. E vou seguindo, então, sobre essa temática com vocês. A gente está enquadrado aqui, essa palestra de hoje, no tema da sustentabilidade. Esse tema, ele entra na minha vida no ano 2005. Eu morei 12 anos na Itália, eu voltei para o Brasil e meu primeiro trabalho, digamos assim, foi trabalhar para uma ONG que tinha um projeto que foi levado a 200 mil crianças e quase 10 mil professores de escolas públicas de 4 municípios do estado do Rio. E nós trabalhávamos a educação ambiental, o consumo consciente, por meio de várias oficinas artísticas. E esse projeto no Rio foi um sucesso muito grande e a empresa que patrocinou esse projeto na época estava começando com a sua área de responsabilidade social e me convidou para trabalhar, então, no âmbito empresarial, coordenando projetos de cultura nessa área chamada, na época, de responsabilidade social, que depois se tornou responsabilidade social, ambiental, sustentabilidade, e aí no desenvolvimento dessa cultura da sustentabilidade no mundo. E isso para mim foi muito importante, eu que vinha desse universo das artes, me ver dentro do universo corporativo, entendendo como as empresas se posicionavam, ouviam essas novas responsabilidades que eram chamadas a ter com relação à sociedade e ao meio ambiente. Então, minha aprendizagem começa ali, eu redigia os relatórios de sustentabilidade, já no modelo GRI, já estava dentro desse universo do Pacto Global, e acho que é isso que hoje, apesar de eu vir das artes, me permite contextualizar o meu trabalho e ter um olhar transdisciplinar que atravessa todos esses ambientes que podem ser o artístico, o empresarial, o acadêmico. E a Aquamater, ela nasce, eu trabalhei nessa empresa durante 5 anos, mas depois eu dizia que eu me sentia um pouco um peixe num aquário e que eu precisava voltar para o mar. Então eu resolvo sair da empresa e buscar novos desafios. E nesse percurso eu vou dar aula na universidade, tanto na disciplina, na graduação de teatro, quanto na pós-graduação também de educação ambiental, com um curso sobre a relação da arte com a natureza. Eu começo a traduzir muitos livros, a trabalhar como intérprete, a organizar pequenos festivais e workshops de teatro e dança. Eu me vi no meio de muitas atividades. Até que em 2016, mais ou menos, eu me sentia um pouco dividida entre tudo isso e sem foco. E eu me perguntava, Patrícia, qual é a direção profissional da sua vida? Qual é a sua missão no mundo? E eu não me sentia totalmente identificada com tudo que eu fazia. Eu adorava esse leque de atividades, mas eu sentia que faltava algo. E foi aí que eu resolvi mudar a pergunta, que não era mais o que fazer, mas eu perguntei o que eu mais amo na vida. E aí essa pergunta foi fácil, porque o que eu sempre amei, o que atravessou minha vida inteira, foi a água e foi o oceano. Tanto que água foi a primeira palavra que eu disse na vida. Então eu entendi que tudo que eu tinha feito até então, atravessando os universos empresariais, acadêmicos, terceiro setor, governo, artísticos, eu podia usar esse ferramental todo para poder restituir à água e ao oceano tudo aquilo que eles sempre me ofereceram. Então é a partir disso tudo que eu vou trazer para vocês, essa visão que eu fui descobrindo a partir da minha vivência desse universo líquido, desses azuis. E aí eu fundo a Aquamater em 2017 e eu defino a Aquamater, que significa água-mãe em latim, como uma organização que visa nos reconectar com as origens da vida, então para mim o oceano, e ao mesmo tempo revitalizar a nossa relação com as águas. E tenho desenvolvido muitos projetos com diferentes parcerias, além das palestras que eu tenho dado. Tem um filme que eu dirigi chamado Somos Água, enfim, uma série de atividades que tentam despertar o amor pelas águas. Eu digo sempre, ao invés de dizer às pessoas o que elas não devem fazer, eu tento despertar essa conexão e essa reconexão com as águas. Isso tudo começa, na verdade, não foi só uma paixão.
20 anos atrás, quando eu ainda morava na Itália, que eu frequentava esse ambiente das artes plásticas, eu tive a possibilidade de me aproximar de uma pesquisa que era conduzida por um coreógrafo e um casal de osteopatas, uma pesquisa sobre as origens do movimento. Era uma pesquisa ligada ao universo da dança, que tentava traduzir técnicas da osteopatia para o universo da dança. E nós pesquisávamos as origens do movimento através das origens da vida. E uma partezinha dessa pesquisa era dedicada às nossas origens aquáticas. E isso para mim foi assim uma guinada muito forte. Nós tínhamos experiências que nós íamos fazer em praias desertas do sul da Itália, fazendo praticamente dança subaquática em apneia, inspiradas na forma dos primeiros organismos anaeróbios, que não faziam uso do oxigênio, por isso nós praticávamos a apneia, como se quiséssemos perceber o fluxo da vida no corpo sem essa ventilação contínua. E usávamos as monofins, que são essas nadadeiras semelhantes à cauda de um cetáceo, para que a gente pudesse experimentar a ondulação dos cetáceos na água, pensando que nossa origem aquática também poderia estar relacionada com a origem dos cetáceos, através de uma teoria que nos inspirou, que é uma teoria, não há comprovação científica, que se chama a teoria da ascendência aquática do homem. E foi nesse período, então, que eu não conseguia dar conta de tudo que meu corpo vivia com essas experiências práticas, que eu precisei ir para a teoria para entender por que de determinados sonhos, por que de determinadas sensações. E aí tem início a minha pesquisa sobre o tema das memórias marinhas, que são as memórias do mar em nós, e estendendo daí a memória da água. Mas esse é um tema de um outro webinar, eu não vou poder entrar aqui hoje. Mas foi um momento que eu comecei a entrar em contato com esse universo, num primeiro momento simbólico. Eu comecei a pesquisar a simbologia da água e do oceano dentro de várias mitologias, filosofias, religiões, cosmogonias, e foi uma descoberta imensa, porque eu via que eles colocavam muito em relação água, mar, oceano, cosmos até, né? Isso tudo fazia parte de um mesmo arcabouço teórico que trazia essas significações da água como um lugar de regeneração, de transformação, de nascimento, renascimento e morte, de purificação, imagens que a gente encontra nas várias religiões, por exemplo, como eu disse. Então isso me deu uma visão integral do que é água e oceano. Por isso que hoje em dia eu não falo só água, eu não falo só oceano, porque nós acabamos setorializando muito as visões, né? Então eu trago essas duas coisas, mas que na verdade eu vejo como integradas, como uma coisa só. Mas o estudo dos símbolos não bastou para mim. Eu precisei também recorrer à ciência, porque eu falei, nossa, isso tudo é lindo, mas também era muito abstrato. E aí eu falei, eu vou para a biologia para tentar entender por que a água e o oceano trazem esses significados todos. E aí eu começo a estudar biologia, fisiologia, parto inclusive para alguns estudos de astronomia para entender a formação da água no universo e vejo que não é casual essa imagem abstrata da água e do oceano. Isso tem origem nas memórias que estão geneticamente marcadas nas nossas células. Em nível mesmo de cérebro réptil, cérebro primitivo, nós carregamos essa memória ancestral por termos essa origem oceânica, que vai para além da origem dos nossos antepassados diretos. Então, esse é o início de tudo, que me trouxe esse olhar sistêmico, que é o olhar que eu quero trazer aqui hoje. Por isso que eu falei que eu não queria trazer o PowerPoint, para convidar vocês a entrar comigo nessa viagem que atravessa mesmo todas essas caixinhas nas quais normalmente nós nos colocamos, ou que a realidade nos coloca, ou nos exige, até para nos definirmos individualmente ou profissionalmente na sociedade. Isso tudo me trouxe uma visão que era assim, caramba, água, oceano, na verdade, é uma mesma água que circula, né? E essa visão sistêmica, eu comecei a ler também as origens, por exemplo, do conhecimento, quando arte, religião, magia e ciência estavam no mesmo local, né? E a realidade da nossa vida urbana, a complexidade da nossa sociedade hoje, foi sim exigindo essa setorialização do conhecimento
como nós vemos na medicina, que hoje você tem médicos tão especialistas em tanta coisa que eles perdem essa visão holística sobre a nossa saúde psicossomática num sentido integral. E aí, nas minhas palestras, ou às vezes dinâmicas que eu conduzo em workshops, curiosa em saber o que é a água ou o oceano para as pessoas, eu começo a perguntar, às vezes, como eu pergunto para vocês agora, o que é água para você? Ou quais são as primeiras memórias de infância mesmo que te vêm à cabeça, se não as primeiras, as mais significativas, que foram marcantes para você? Qual é a primeira relação com a água? E muitas pessoas trazem, a memória que eu tenho era de quando eu estava numa cachoeira, ou a minha memória era quando eu fui a uma praia com os meus pais, ou eu adorava tomar banho de banheira, de chuveiro, ou um rio que tinha na casa da minha avó, ou eu ia muito à piscina. Então é curioso porque você vê que essas primeiras memórias da água, elas misturam esses universos das águas naturais e das águas domesticadas, que eu vou entrar nisso com vocês daqui a pouquinho mesmo. E o que é importante para mim, quando a gente começa a olhar, nós perdemos essa conexão, muitas vezes, afetiva com a água. Às vezes eu converso com pessoas que trabalham no setor da água e saneamento, que é o ODS 6, ou então da vida na água, que é do oceano, e as pessoas às vezes falam, Patrícia, eu tinha esquecido de por que eu fui trabalhar com água, de por que eu fui trabalhar com o oceano. Na verdade, eu tinha essa conexão com esse elemento e eu perdi. E hoje o meu trabalho virou uma grande matemática para solucionar os problemas da sociedade ou os problemas ambientais. Então, eu gosto sempre de fazer esse chamado para a gente se reconectar com essas memórias da água, das nossas águas, que sempre foram importantes para a gente. Não só da água enquanto esse material, esse H2O que nós vemos e tocamos nos seus vários estados, mas inclusive as águas internas, que são as nossas emoções, né? Essas filosofias várias também trazem essa leitura da água. Então, o que é muito forte para mim é também pensar que, independentemente dessas águas nos seus corpos naturais, nas águas domesticadas, nas águas internas do mesmo corpo, foi muito forte para mim quando eu li e me dei conta do que era pensar que todas as moléculas de água que existem hoje no nosso planeta são as mesmas que sempre existiram. Então, um dos grandes temas hoje é a escassez hídrica, mas não falta água no sentido geral. Pode faltar uma água de qualidade ou um local que tinha água devido às várias intervenções que o ser humano fez nessa era que nós chamamos de antropoceno, exatamente porque atuamos como uma força geológica que muda o ecossistema terrestre, as águas se deslocaram. Eu trago às vezes um exemplo que eu acho curioso, falam os rios de uma certa parte do Chile secaram, mas secaram por quê? Por conta da monocultura do abacate, que está todo sendo transportado para a Europa. Então, não é que a água não existe mais, ela não existe mais ali, mas ela foi deslocada como recurso por conta de alguma necessidade do sistema industrial capitalista no qual nós estamos inseridos, né? A humanidade precisa dessa água. Então, as águas se deslocam, mas a água é a mesma. Essa água aqui que eu posso beber, que desce na minha garganta, que está em mim, pode ser uma água que já passou pelo estômago de um dinossauro, que já teve no fundo do lago Baikal, na Rússia. Pode ser a água que estava ali quando os primeiros organismos de vida se formavam no oceano primordial. Então, isso, para mim, é muito forte e tem a ver, mais uma vez, com esse tema das memórias, que a gente não vai conseguir entrar, mas essa água que carrega as memórias de tudo com que ela já esteve em contato também. E é forte para mim uma outra visão, eu falo sempre, né? Essa água que nós temos na Terra, ela veio do oceano. Então, todas essas águas, elas são oceano. Só que o oceano, antes de ser oceano, ele também foi água. Essa água que veio do espaço.
E aí a gente entra em teorias fascinantes e divergentes sobre a formação dos nossos oceanos, ou do nosso único oceano, né? Você lê, por exemplo, a Terra já formada, ela continha gases no seu interior que começaram a evaporar e ir para a atmosfera. E com o resfriamento do planeta, essa água começou a chover. E choveu durante séculos. E essa chuva de muitos séculos foi preenchendo as bacias oceânicas, formando o oceano. Essa água também veio do espaço, mesmo ali tendo saído da Terra, mas também fala-se de outras águas que teriam vindo do espaço através dos meteoritos. Há também estudos científicos que falam que cometas trouxeram água para o nosso planeta. E eu acho lindo pensar que o núcleo dos cometas é feito de água congelada. E as análises feitas dessa água congelada do cometa, ela tem estruturas químicas muito parecidas também com a água do mar. E isso, de alguma forma, é como se conectasse as células do meu corpo, a macrocélula que eu sou, os organismos, os ecossistemas terrestres, a Terra como essa grande célula, ao sistema solar e por aí vai. Porque quando a gente vai buscar, inclusive, a origem da água, a gente vai para outras galáxias. E aí um tema, mais uma vez, imenso, mas que eu acho bonito para trazer essa conexão água-oceano como essas moléculas que circulam e que são a mesma coisa, e que saiu do cosmos e que foi para o oceano e que veio para a Terra e que nos constitui. E aí eu chamo para vocês novamente, nós aprendemos no colégio, às vezes a gente esquece do que era o ciclo natural da água. Esse oceano que evapora, se transforma em nuvem, essa nuvem que se desloca, vai para as montanhas, pode cair, congelar, dali vem os rios que descem, que fluem, uma água que penetra a terra, que forma lagoas, ou essas nuvens em sua passagem precipitou-se, choveu, esse ciclo das águas, sem esquecer que nós também integramos esse ciclo. Eu faço parte do ciclo hídrico da natureza, porque eu sou natureza. Os animais, as plantas, nós também consumimos água, nós também evaporamos água. Eu digo sempre que o nosso ciclo de vida na Terra, ele se refere também às perdas da água do nosso corpo. Se nós olharmos a proporção de líquido quando fomos gerados ainda como embrião, quando nascemos, até que na velhice você morre e você fica pó. Por quê? Porque as águas evaporaram, elas voltaram para o ciclo. Então essa é uma visão que para mim também é muito importante. Mas aí eu trago para vocês esse outro ciclo artificial das águas, do que eu estou chamando de águas domesticadas, que são as águas deslocadas de seus espaços naturais, tratadas pelo ser humano para poder chegar às cidades, para poderem ser usadas nas indústrias também. E eu acho muito fascinante quando a gente começa a ler na história a formação dos primeiros aquedutos, por exemplo, na Babilônia, na Pérsia, no Antigo Egito, Grécia, Roma, toda essa tentativa de você levar a água, porque não éramos mais os povos nômades que ficavam ao longo dos rios. E para que houvesse vida nas cidades, longe dos corpos naturais de água, essa água tinha que ser levada, tanto para que biologicamente nós pudéssemos bebê-la, consumi-la, para que ela fosse usada no alimento, mas também para a irrigação das plantações e da higiene em geral. Então a gente vê misturados esses dois ciclos, o ciclo natural da água e esse ciclo dessa água domesticada, artificial, que é o homem tentando levar a vida do oceano também para as cidades. E é muito forte para mim uma outra imagem, né? Até para trazer essa ideia da água como recurso. O ser humano, por essa necessidade de se organizar, vamos dizer assim, ele acaba, mais uma vez, setorializando e separando tudo e precisando definir limites e propriedades dos espaços. Quando a gente pensa a água, por sua natureza, ela não tem fronteiras, ela não tem limites, ela circula. As terras dão um limite, as margens do rio, os continentes limitam os grandes oceanos.
Mas essa água, ela é esse bem comum que flui através do oceano, dos rios, através do nosso corpo, dos nossos rios, que são os nossos sistemas arteriais, as nossas veias, essa água que por osmose atravessa todos os tecidos do nosso corpo, né? Então, entender esse fluxo da água como um movimento, uma água sem fronteiras que está para além das categorias de tempo e espaço que nós colocamos. Então, isso tem a ver com essa necessidade de definir os limites da água ou a propriedade também de rios, bacias hidrográficas e oceanos para poder fazer uma gestão. Isso traz esse olhar da água e do oceano como um recurso também para o uso que todos nós temos que fazer. E a gente esquece, às vezes, e cada vez mais isso tem sido resgatado, que essa visão da água, tanto das águas doces quanto da água oceânica, como um organismo vivo. E é por isso que os povos originários têm ganhado cada vez mais vida, porque é um organismo vivo. Para eles, a água é o ancestral. A água é também um indivíduo. Os rios, eles ganham nomes. Os antepassados deles também moram nas nascentes dos rios. Não há separação, porque eles mantiveram essa visão sistêmica da teia da vida, como nós começamos a ler mais no mundo ocidental, por exemplo, a partir da teoria de Gaia, né, que foi desenvolvida pelo James Lovelock, depois isso foi se desdobrando com outros estudos também, essa visão da Terra como um organismo vivo, como um sistema também que se autorregula, que está em equilíbrio, onde o desequilíbrio de uma parte aqui vai ter um impacto imediato do outro lado do planeta. Isso foi sendo trazido, né? Livros que a gente lê de Fritjof Capra, tudo aquilo que o Schumacher College, por exemplo, que tem a sede no Reino Unido, desenvolve essa visão sistêmica para você pensar o meio ambiente de uma outra forma e você também se vendo como meio ambiente. Nós fomos perdendo essa visão mais espiritual que trazia essa conexão afetiva também com as águas. E esse olhar sobre a água como um recurso, nós pensamos, por exemplo, eu gosto muito quando eu leio o que é o conceito da abundância para a natureza. Nós, seres humanos, quando pensamos em abundância, nós pensamos em acúmulo das riquezas, mas para a natureza, a abundância não é o que se acumula e o que sobra, é o que não falta. E é essa visão que a gente tem que resgatar, que eu chamo de sistêmica, mas que está vindo hoje com uma força imensa através da cultura regenerativa. Eu assisti outro dia um webinário do Peter Senge, que é um autor que escreveu A Quinta Disciplina, que foi um livro muito lido, inclusive, no ambiente empresarial, e ele fala o nosso sistema, assim como ele está organizado, falo mesmo do sistema capitalista, da nossa estrutura de vida, ele é um sistema que foi desenhado para se basear na desigualdade, na pobreza e no desequilíbrio ambiental. Então, hoje, ainda mais agora, com a pandemia, com tudo que a gente está vindo surgir com relação não a uma nova normalidade, mas a um novo mundo que a gente tem que construir, se isso não for pelas bases da regeneração, da colaboração e do sentimento da solidariedade, da empatia e da compaixão, como é que a gente vai fazer? Porque a prova já está aí. Não demos conta da realidade assim como ela estava. E o meio ambiente grita por isso. No Brasil nós temos um cientista, que é o Carlos Nobre, que ele é especialista da Amazônia, e em dezembro ele falou: nós já alcançamos o ponto de inflexão, que significa que o ecossistema amazônico não vai, nem que a gente faça todos os esforços, não vai mais voltar ao que ele estava antes. Seria necessária uma força-tarefa que não vai acontecer agora, né? Sendo realistas. Só se agora a gente parasse de desmatar completamente, começasse a reflorestar sem pausa, parasse com as monoculturas de soja, parasse com o gado que precisa se alimentar tanto de água para dar tempo e respiro para que a floresta como um todo pudesse se regenerar. E a gente sabe que não é assim. Tanto que a gente pensa o que está acontecendo agora. Eu mesma fui atingida por um primeiro momento de romantismo quando a gente fala: que lindo, a terra está respirando, o céu está mais azul, as águas estão mais limpas. É verdade, mas eu temo pelo que vem aí depois, que a indústria vá com uma sede ao pote enorme para recuperar
digamos assim, o tempo perdido do seu lucro, da manutenção das suas estruturas. Mas eu não digo isso para sermos pessimistas, porque eu acho que o otimismo ele é fundamental, ele é o oásis no qual a gente mira para alcançar essa realidade na qual eu também acredito, que é dura de construir, mas que é possível. E aí eu entro aqui com o tema do desenvolvimento sustentável, né? Essa terminologia, né, da sustentabilidade, ela surge nos anos 70, mas é só durante a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, que esse termo desenvolvimento sustentável, ele acaba acontecendo de forma mais forte. As pessoas começam a mudar o mindset e a entender que tem que se fazer alguma coisa, porque senão nem os negócios sobrevivem. E aí acho que é maravilhosa a iniciativa do Kofi Annan, é o secretário-geral das Nações Unidas no ano 2000, que ele cria o Pacto Global e faz uma chamada para as empresas para alinharem as suas estratégias para pensar o que a gente vai fazer junto. A situação do planeta está complicada, poluição, degradação ambiental, os nossos negócios não vão mais se sustentar. Então, nessa visão da sustentabilidade, não apenas com o olhar ambiental, mas também social, mas também econômico, porque é um tripé no qual isso se sustenta, né? Seria ingenuidade a gente pensar que sustentabilidade é só uma visão romântica de ter os nossos verdes e os nossos azuis mantidos. O mundo tem uma outra estrutura. Então, Kofi Annan cria o Pacto Global, lança os 8 objetivos do milênio, com objetivos muito imediatos: erradicação da pobreza, diminuição das desigualdades, com metas que deveriam ser cumpridas até 2015. Chegamos ali e estávamos ainda muito atrasados. E aí as pessoas do pacto falaram: a gente vai ter que criar metas mais audaciosas, tem muito a ser feito. E aí nascem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No final eu posso mostrar para vocês uma telinha, para quem não conhece, que são esses 17 objetivos que tentam alcançar vários desafios ou problemas que nós temos em todos os setores da vida. Dentro desses 17 objetivos, nós temos 169 metas extremamente audaciosas para que a gente consiga ter um planeta sustentável e que deixe um legado para as próximas gerações. E agora temos uma crise, uma pandemia. O atual secretário-geral, o Antônio Guterres, até lançou um relatório falando que dificilmente nós alcançaremos essas metas porque a pandemia traz mais desafios. Mas, de qualquer forma, se vocês param, eu reli esses dias todas as 169 metas e você fala assim: é impossível, né? É impossível. Mas, como eu falei, elas estão lá e a gente tem que acreditar. E é um trabalho muito lindo que tem sido feito dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a gente conseguir mais equidade, mais respeito em todos os níveis e esferas da sociedade, do meio ambiente e olhando a economia através disso também. No Brasil, o Pacto Global foi lançado em 2003. O Brasil é o 4º país do mundo que mais atua fortemente com o Pacto Global, com 800 empresas que assinaram e que produzem os seus relatórios de sustentabilidade, que é uma prestação de contas para a sociedade do que elas estão fazendo para tentar cumprir essas metas. Então, a gente pode falar: ok, isso tem um grande greenwashing, as empresas não fazem isso porque acreditam realmente. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. O fato é que as empresas, para serem mais competitivas entre si, elas produzem esses relatórios, elas estão de olho no índice Dow Jones da Bolsa de Valor, então elas começam a correr e a fazer mudanças para que isso aconteça. Claro, algumas mais e outras menos. Mas mesmo dentro do paradigma do desenvolvimento sustentável e dentro do trabalho do Pacto Global, nós vemos, por exemplo, uma iniciativa como a do chamado Sistema B, que são ferramentas que pressionam ainda mais as lideranças para que as estratégias estejam, de fato, no core business do seu negócio, para que não seja só a demonstração de que elas estão preocupadas, mas elas agem, inclusive, com os seus funcionários para mostrar que há uma preocupação genuína, e não só de marketing, com o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. Então, assim, as mudanças não são de uma hora para outra, né? Eu estou falando, você tem o paradigma
do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade e dessa cultura regenerativa, que é uma grande moda do momento, falar disso, porque a gente sabe que é a direção. Mas eu digo, para você avançar, para você dar um passo para frente, você tem que estar com o passo anterior bem ancorado. Então, todo o trabalho que está sendo feito a partir da sustentabilidade, ele é fundamental até para a gente alcançar toda essa nova cultura da regeneração. Como eu falei, as mudanças não são de uma hora para outra. E eu lembro sempre de uma frase de um filósofo, um estudioso que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin. Ele fala que a história ela é construída pelos sem nome. É a eles que a gente deve dedicar a memória. Os sem nomes somos nós, que nas nossas ações cotidianas podemos fazer e impulsionar a mudança. Por exemplo, saindo do paradigma da sustentabilidade, olhando na direção da regeneração. E que não é só uma regeneração dos ecossistemas terrestres, mas das nossas relações interpessoais, da nossa maneira de lidar com nós mesmos e com o outro. Daí nós vemos os trabalhos feitos no âmbito da ecologia profunda, que são muito bonitos também. Avançando agora mais especificamente para falar de ODS 6 e ODS 14, eu queria trazer duas coisas para vocês. Estou aqui seguindo meu roteirinho para não perder nada. Como é que eu tenho autoridade para falar disso? Bom, como eu disse, eu venho das artes. A minha experiência dentro desses ambientes da água e saneamento e o mundo das ciências do mar, ele é bastante recente. A partir de 2018, eu comecei a ser convidada para trabalhar como mentora para uma organização do Canadá que se chama Waterlution. Eles, como a SOA, eles têm um trabalho maravilhoso também, mais focado no ODS 6 da água e saneamento. Eles também têm um trabalho mundial e internacional, promovendo também esses laboratórios de inovação da água, formando lideranças também entre 18 e 35 anos para pensar em soluções inovadoras para as questões de água potável, como você propiciar o acesso da água potável para as pessoas, como você tratar os efluentes. Eles estão agora até com as inscrições abertas, se alguém se interessar, tanto para um laboratório todo online que vai acontecer em português no Brasil, estão abertas até o dia, acho que é 2 de junho, e esses próximos dias, no site da Waterlution, se alguém se interessar, estão abertas também as inscrições para o Water Innovation Lab Global, que vai ser todo conduzido em inglês para pessoas do mundo inteiro, que eles estão, inclusive, trazendo como tema a resiliência costeira. Então, eles que saíram de um ODS 6 também já estão olhando para a relação que ele tem com os impactos ligados ao oceano. Então, se alguém quiser, é bem interessante esse trabalho, é lindo que eles fazem, eu vou estar lá também. Então, na minha convivência com os jovens que trabalham com o Water Innovation Lab, eu comecei a entrar mais nesse mundo da água e saneamento e ver o que estava sendo feito. E também participando do Grupo Água da Rede Brasil do Pacto Global. Tem muita informação sendo gerada com relação ao setor da água e saneamento. Então, ali eu comecei a ter essa visão. Por outro lado, eu comecei também a frequentar o universo das ciências do mar. Ano passado, por exemplo, eu participei desse workshop que teve dentro do contexto da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, organizado no Brasil pela Comissão Intergovernamental Oceanográfica da Unesco e outras organizações. Participei também, tinha 140 pessoas do mundo inteiro ali, mas ele era dedicado ao Atlântico Sul. Então tinha brasileiros, pessoas da Argentina, Portugal e de toda a costa africana que está voltada para o Atlântico. E ali eu comecei a ter mais oportunidades de entender o tipo de pesquisa que estava sendo feita, os vários tipos de pesquisa que estavam sendo feitas para pensar nesse oceano seguro, resiliente, transparente no sentido da transparência dos dados, do compartilhamento, a saúde, porque o oceano ele também é visto como um recurso muito importante para o planeta. De um lado a gente tem a saúde do oceano é fundamental para a sobrevivência do nosso planeta, para a regulação do clima, e do outro lado, há toda uma economia chamada economia azul, que ela é sustentada no mar. Se nós pensarmos
na aquicultura, nos transportes marítimos, enfim, milhares de outros trabalhos, de gerações de recursos, as energias renováveis também que vêm do mar. Então, é preciso olhar para o oceano com outra sensibilidade e outro respeito também, né? Hoje, por exemplo, se nós pensarmos na Covid, há testes que são feitos com bactérias que vêm de fontes hidrotermais do leito oceânico, mas a gente tem que proteger o oceano. Então, como é que acontece com a mineração do leito marinho que vem pesada aí de uma nova indústria? Será que a gente, para extrair esses recursos, não vai gerar impactos que vão ser mais devastadores e nos privar de outros recursos preciosos, sustentáveis, que o mesmo oceano pode nos oferecer? Então, é por isso que essas várias ações da ONU, elas estão olhando, de um lado, para como cuidar dessa água e poder levar essa água potável e segura para as populações do mundo, pensando na saúde humana, na saúde da economia da Terra, que nos permite estar aqui, e, por outro lado, essa saúde oceânica que colabora com a economia, mas que também está preocupada com o planeta. Dentro desse quadro ODS 6 e ODS 14, já chegando ao fim, a agenda da ONU ligada ao ODS 6, a água, ela tem uma tradição mais forte ao longo dos anos do que a agenda oceano, digamos assim. Porque os desafios são muito grandes, né? Se a gente pensa na nossa sobrevivência na Terra. É uma agenda que nasce, sobretudo em 1977, a Agência da Água, e aí várias conferências, relatórios foram sendo gerados, nasce o Dia Mundial da Água, nasce o Ano da Água, nascem as décadas da água. Já houve uma década anteriormente, acho que foi, não lembro agora se foi 2003, eu acho, começou, mas nós agora estamos numa década também, que é entre 2018 e 2028. É uma década da ação da água para o desenvolvimento sustentável. E também estamos inseridos na década, como eu falei, da ciência oceânica para um desenvolvimento sustentável. Então, nós temos agora uma oportunidade, porque temos um apoio institucional, de alguma forma, para realmente tentar unir forças para implementar as ações que sejam importantes para a vida azul do nosso planeta, nos incluindo dentro disso. Não sei se abrir um microfone, não sei se alguém... Bom, vou continuar aqui, estou chegando no fim. Eu acho que eu não preciso repetir, até a Eugênia já trouxe um pouquinho antes, os vários benefícios do oceano que nós não podemos não olhar. Por exemplo, estamos acostumados a pensar que as florestas é que são o pulmão do mundo. Sim, elas oferecem oxigênio, mas quase 70% do oxigênio que nós respiramos vem da fotossíntese do mar. Nós respiramos o oceano, mesmo estando nos desertos. É fundamental o papel do oceano hoje para regular o clima. E se a gente não começa a cuidar desse oceano, os impactos que isso vai causar na nossa vida vão ser brutais. Por exemplo, se a gente pensa, as calotas polares estão derretendo, o nível do mar está aumentando, vai haver invasão costeira, processos migratórios brutais. E como é que o setor da água e saneamento vai lidar de uma hora para outra com esses desastres extremos que são uma morte anunciada, né? Que eles vão acontecer? O que dá ainda para a gente fazer? Então, eu vejo que, olhando, você lendo todas as metas que estão dentro do ODS 6 e do ODS 14, há iniciativas para cuidar cada um do seu quadrado, digamos assim. Mas eu queria lançar esse convite porque eu acho que há muita oportunidade de pesquisa, de trocas de informações. Se eu penso, como eu falei, na quantidade de dados que estão sendo gerados pelo universo oceanográfico, que podem ajudar as pessoas que trabalham com água e saneamento a planejar melhor as suas obras, tanto pensando qual durabilidade as suas obras vão ter nas cidades costeiras, ou como vai ser quando houver uma imigração forçada de determinadas cidades costeiras para o interior. Por outro lado, as empresas em geral, e sobretudo as que trabalham com água e saneamento, eu acho que elas deveriam também ser mais cobradas com relação aos efluentes que são jogados nos rios, que ainda às vezes não há tecnologia suficiente para se tratar essa poluição, que não é só sólida. Se a gente pensa no microplástico que sai da nossa roupa e que vai parar no mar, entrando na cadeia alimentar dos peixes. Mas é uma poluição química, biológica, sonora também,
por conta dos transportes marítimos, que altera a migração das baleias, que são grandes distribuidoras de nutrientes marinhos que cuidam desse ecossistema como um todo. Então, os impactos, eles são gerados. Então, o que eu espero assim, poder deixar para vocês agora são reflexões sobre áreas em que é possível atuar. Eu vejo, por exemplo, no Brasil, se eu penso aqui, a indústria da piscicultura ela é muito grande, mas há pouca fiscalização, muitos agentes de contaminação são lançados nos rios e vão parar no mar. Ou se eu até saio do mundo água estricto sensu, eu penso, desastre ambiental no Brasil. A mineradora, o crime ambiental da Samarco, uma mineradora que teve um rompimento de barragem, rejeitos pesados, tóxicos, com metais, foram parar nos cristais de Abrolhos, que é uma área protegida. Então, a gente tem que cuidar dessas águas, cuidar das águas do oceano, porque o oceano é a saúde do planeta, cuidar das nossas águas doces, das nossas águas domesticadas, das águas da nossa saúde, para a gente se manter em vida. E manter esse diálogo, essa visão sistêmica e construir essa regeneração para uma nova vida. Então, eu acho que, em geral, esse é o recado que eu tinha para dar, para estar aqui nos meus 40 minutos. E acho que dedicando essa minha fala e convidando a vocês para pensar que se nós estamos aqui, é porque somos privilegiados, que estamos em casa com internet, podendo beber água. E a situação dos refugiados hoje, por conta da pandemia, a situação deles já era brutal antes. Com a pandemia, a situação é terrível. Favelados no Brasil, populações mais vulneráveis na África, na Índia. A gente precisa cuidar dessa água. Eu digo que quem cuida das águas, quem cuida do oceano, até me emociona, porque são médicos. Vocês que trabalham na ponta, tecnicamente, com a ciência, com água e saneamento ou com oceanografia, vocês estão cuidando da vida. Então, é a base. É por isso que eu digo, a água é o centro dos ODS, porque sem a água, todos aqueles outros quadradinhos coloridos do ODS, eles não existem, porque a gente não existe, aí a indústria não existe, as cidades não existem. O cuidado com a água, para mim, ele é a base. Então, eu estou aqui, na verdade, também agradecendo vocês que fazem esse trabalho. E é isso. Acho que o tempo já praticamente esgotou. E eu estou aberta às perguntas, esperando ser capaz de responder, né? Porque, como eu falei, não sou uma especialista nisso tudo. Eu sou uma grande curiosa que vai atravessando vários campos de saber para construir esse olhar transdisciplinar, para ver o que eu posso fazer. Como eu, que mergulho, que amo a água, que amo o mar, o que eu posso fazer, não sendo especificamente uma médica dessas águas, mas como eu posso colaborar, então, através desses projetos vários, tentando trazer, recuperar a dimensão afetiva que vocês têm com a água e reconectar vocês, não só com a água que a gente enxerga lá fora, com o oceano que a gente enxerga lá fora, mas com essa água, com esse oceano que nós somos também. Aberta a perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia, mesmo. Acho que é geral. Agradeço imenso a partilha. Eu adorei entrar nesta viagem guiada por ti. Seguindo as questões que foram colocadas, houve muitos comentários positivos, mas a primeira pergunta mesmo foi do Dr. Frederico Nogueira, que também retificou agora no fim um ponto que eu também queria partilhar, essa retificação, que a década do oceano ainda não começou, vai ser de 2021 a 2020. Só essa pequena correção, mas está quase a começar e é bom que já tenham iniciado todas as outras. E a pergunta que o Dr. Frederico colocou foi: o que significa desenvolvimento sustentável? A gente fala, defende, mas não define, ou seja, falámos muito, mas lá está, se calhar uma definição mesmo do que é desenvolvimento sustentável. Com relação à década, só para esclarecer isso, de fato a década, oficialmente ela é de 21 a 30, mas há um grande trabalho já sendo feito, né, como planejamento estratégico para que ela entre de uma maneira mais firme, né? Eu não lembro agora de cor exatamente a definição padrão do desenvolvimento sustentável, mas o conceito já que exploramos os recursos do nosso planeta, como podemos fazer isso de forma sustentável? Isso significa para que não deixemos as próximas gerações sem esses recursos que são essenciais. Então, como eu falei, na verdade, nós já entramos no cheque especial. A gente fala do nosso footprint, né, da nossa pegada ecológica, porque já estamos consumindo mais recursos do que a Terra é capaz de gerar para deixar isso para depois. Porque se o nível do consumo continua como que está agora,
Os nossos filhos, netos e bisnetos não vão poder ter acesso a muita coisa que nós temos. Então, o desenvolvimento sustentável, ele é entendido dessa forma, para que eu possa usar, mas ao mesmo tempo permitir que se mantenha aquilo. E trazendo novamente o paradigma da regeneração, é porque a verdade é que a gente já explorou a tal ponto que já nem dá mais em muitos ecossistemas para você sustentar. É hora de pensar em regenerar, porque o cheque especial já está aí. Obrigada, Patrícia. A próxima pergunta de Carmen Edith Maurício. Será que o capitalismo é compatível com o desenvolvimento sustentável? Eu voltaria nesse webinar do Peter Senge que eu vi outro dia. O Peter Senge, ele fala isso com muita clareza. Como o sistema capitalista é estruturado hoje, como a busca do lucro é pensada, isso é a partir da desigualdade e do desequilíbrio. Então, eu sou uma ingênua no meio dos grandes pensadores, né? Eu digo assim, vamos lidar com o que temos aqui agora. O que eu posso fazer? Por isso que eu trago para as minhas responsabilidades individuais. Eu acho que não é compatível num sentido geral, mas eu sozinha não vou mudar o mundo, né? Então, eu acho que aqui o grande paradigma agora de pensar o futuro a partir das redes de colaboração, você começa assim, o que eu posso mudar no meu pequeno? Não usar, para o básico, não usar minha sacolinha de plástico é uma escolha de consumo que já é um ato político. Eu faço política a partir dessas escolhas. Então, mesmo inserida no sistema capitalista, como eu consigo pensar a partir da ótica da sustentabilidade e da regeneração? Não dá para botar... As respostas não são lineares, eu diria isso. É tudo muito complexo. São muitos níveis de pensamento. Então, eu acho que é o básico. O que eu posso fazer? E aí eu vou vendo como escalar. Obrigada. Partindo para a terceira pergunta, de João Cândido. Patrícia, você começou falando da sua relação com as artes e com uma cultura de respeito à água. De uma certa forma, na sociedade ocidental ainda nos vemos como destacados da natureza e olhamos para ela como recurso. Em que sentido a visão artística sobre a água poderia gerar um novo comportamento e ação das pessoas? Aí eu vou falar do projeto de cultura oceânica que a Unesco está desenvolvendo, coordenado pela Francesca Santoro. Porque a Unesco, né, ela trata também das questões ligadas à educação e à cultura. A gente está tendo um problema agora, pensando até nas ciências oceânicas, porque há uma geração de dados, há pesquisas que são fantásticas que estão acontecendo, mas esse linguajar técnico, assim como acontece com o linguajar dos advogados, ele às vezes não é facilmente traduzível para a sociedade. E a gente precisa agora engajar não só empresas e governos, é uma visão até muito cômoda da gente pensar que empresas e governos têm que fazer algo. Então, eu tenho que fazer. Mas como eu vou me dar conta da minha responsabilidade diante dessa situação planetária global? Então, a arte, a cultura, ela tem uma ferramenta que é muito potente, que é de te tocar o coração, sem que você passe pelos números, pelos dados. Eu não estou desmerecendo a ciência é fundamental para o que tem que ser feito na prática. Mas para você alcançar, digamos assim, o cidadão comum, a sociedade, ou até mesmo um cientista que se reconecte com o sentido do trabalho que ele faz, a arte te atravessa, ela te emociona e algo se modifica dentro do teu próprio sistema psicofísico. Eu posso dizer que para mim foi isso. Eu não parti da ciência e da técnica. Foi fazendo dança subaquática no fundo do mar, numa pesquisa artística, que eu me dei conta do quanto era urgente fazer alguma coisa para a água depois. Obrigada. Então, faltam 2 minutos, vou colocar a última questão. Novamente, Dr. Frederico Nogueira. A diferença desta década, primeiro começa com um comentário, a diferença desta década do oceano para as outras décadas é a inclusão das ciências sociais. Como digna representante das ciências sociais, como você as insere como contribuição para a década do oceano? Olha, aqui eu vou falar já diretamente de uma ação que foi do próprio comandante Frederico, porque eu tive a possibilidade de frequentar esse workshop que ele coordenou no Rio de Janeiro, ligado à década da ciência oceânica. E em todos os países está sendo
os grupos de trabalho, para você pensar em ações coletivas internacionais, eles são desenvolvidos a partir dos 6 princípios da década. Mas no Rio de Janeiro, o comandante Frederico, ele aceitou a criação de um 7º grupo de trabalho, que foi o da comunicação. Então, assim, é preciso ter esse olhar para você ver como comunicar tudo isso com a sociedade. Porque você tem uma ciência de ponta, feita com toda essa engenharia matemática das ciências do mar, mas você tem que chegar no social. Então, eu acho que é através de uma educação não só formal, mas através da educação informal, da arte, engajando a sociedade, emocionando a sociedade, mas trazendo-a para a ação. Porque a sociedade vai ser fundamental para esse processo de regeneração de cultura oceânica que está dentro do contexto da década. Tem iniciativas maravilhosas no mundo inteiro. Então, a sociedade, ela faz parte disso. A responsabilidade, mais uma vez eu digo, não é só do governo e da empresa. Isso é a ponta de um iceberg. Quem vota os nossos governantes somos nós. Quem compra os produtos das grandes empresas somos nós. É a sociedade. Então, a ciência no sentido social, ela é que vai ser uma mola que vai impulsionar tudo aquilo que em outras esferas outros podem, junto da gente, povo, fazer.